Para os observadores da ciência terrena atual, o conceito de um acoplamento interdimensional pode soar como um devaneio impossível, algo que desafia as leis fundamentais que regem a matéria e o tempo. No entanto, para aqueles que caminharam pelo cosmos muito antes da humanidade sequer ensaiar seus primeiros passos, essa realidade não era apenas uma teoria, mas um fenômeno perturbador que forçou a reavaliação de tudo o que se considerava absoluto. Durante centenas de milhões de anos, a cultura conhecida como biodemo prosperou sobre a premissa de que o universo era um sistema fechado, um conjunto de saberes colecionados através de eras de exploração e domínio tecnológico. Eles acreditavam que nada existia além da vibração interna do ambiente em que viviam, e que o conhecimento acumulado por famílias ancestrais representava a totalidade do que poderia ser compreendido. Mas essa segurança intelectual ruiu diante da descoberta de uma realidade que não se enquadrava no espaço-tempo conhecido, revelando que o saber, por mais vasto que fosse, era irremediavelmente relativo. A tranquilidade de uma existência que durou centenas de milhões de anos foi subitamente interrompida quando esses seres se viram confrontados com o impensável. Até então, os limites do universo eram definidos pela capacidade de suas naves e pela habilidade tecnológica de encurtar distâncias cósmicas através de atalhos que a ciência humana moderna apenas começa a imaginar como furos no tecido da realidade. Eles eram mestres do cosmos, navegantes de dimensões familiares, até que o aprisionamento em um mundo isolado e a ocorrência de eventos improváveis começaram a apontar para a existência de planos vibratórios situados muito além de sua compreensão comum. O que antes era considerado ficção ou impossibilidade científica tornou-se uma urgência existencial, pois vozes de pares que haviam partido para o desconhecido começaram a se manifestar, vindo de lugares inacessíveis, convidando-os a expandir a visão sobre o que significa existir individual e coletivamente. Ironicamente, para essa nova dimensão desconhecida, convergiram as mentes mais brilhantes de um passado glorioso, agora unidas no comando de um processo cujas consequências se mostravam cada vez mais dolorosas. Aqueles que um dia ditaram as ordens nas estrelas viram-se presos a uma narrativa que parecia longe de encontrar um desfecho, marcada por um sofrimento crescente e uma inquietação que transbordava das fronteiras da compreensão física. Enquanto alguns desses seres conseguiram elaborar um padrão de existência em ambientes de refúgio, buscando evoluir em condições extremas, o progresso era lento e cercado por incertezas, que a Terra, com seus conflitos constantes e variações climáticas, parecia tornar ainda mais difíceis. O cenário de aparente estabilidade, construído ao longo de milênios por aqueles que haviam se estabelecido em planos mais sutis, foi abruptamente abalado. Um evento energético de proporções massivas, descrito como um acoplamento de forças externas, atingiu esses refúgios como se fosse um ataque direcionado. Para os habitantes desses planos, o impacto não foi apenas físico, mas uma ameaça direta à sua integridade genética e ao modelo de existência que haviam moldado para sobreviver à distância da matéria densa. Enquanto isso, na superfície do planeta, as estruturas biológicas daqueles que permaneceram não sofreram danos imediatos, criando um abismo de percepção entre os exilados. Uns clamavam por defesa contra uma invasão iminente, enquanto outros questionavam se a ameaça era real ou um colapso da sanidade sobre o peso do exílio. Esse mistério que pairava sobre o destino de civilizações inteiras guardava em seu cerne a semente de uma divisão que alteraria para sempre o curso da história terrestre, deixando no ar a pergunta silenciosa: quem eram as verdadeiras forças que agora moviam as peças nesse tabuleiro cósmico? O quartel-general dos exilados, situado em um refúgio dimensional de difícil acesso, estava convencido de que o choque energético sofrido era o prelúdio de uma ofensiva final vinda de potências cósmicas superiores. Entre os seres que habitavam esse plano, a tensão atingiu níveis insuportáveis, pois acreditavam que o ataque visava desestabilizar suas essências mais profundas. No entanto, para os grupos que permaneciam fisicamente na Terra, distribuídos entre bases no norte e no sul, a realidade parecia distinta. Não havia evidências físicas de uma agressão externa, e essa discrepância gerou uma desconfiança profunda entre os irmãos de raça. Estariam os dimensionados perdendo a conexão com a realidade, ou seriam os habitantes da superfície cegos para uma ameaça que operava em frequências que eles não podiam mais detectar? A comunicação, feita através de processadores tecnológicos avançados, tornou-se um campo de batalha de ideias,
onde a paranoia começava a suplantar a lógica que outrora unira essas famílias. Para agravar a situação, os problemas de saúde corporal e, de forma inédita, distúrbios de ordem mental voltaram a assolar os membros clonados, que serviam como força de trabalho e exército nas diversas bases planetárias. Era estranho notar que, enquanto os habitantes originais das bases principais não sentiam efeitos deletérios imediatos, os seres clonados e aqueles que haviam passado pelo processo de astralização demonstravam sinais claros de instabilidade. Os dimensionados clamavam por uma contraofensiva urgente, alegando que uma invasão era iminente. No entanto, o canal de comunicação entre os planos estava cada vez mais suscetível a oscilações magnéticas, dificultando a coordenação de qualquer resposta organizada. O esforço para manter o contato direto entre as regiões sul e norte do planeta tornou-se uma tarefa hercúlea, exacerbada pela decadência tecnológica e pelas barreiras climáticas que isolavam os grupos. Nesse isolamento, uma mudança psicológica fundamental começou a ocorrer entre os seres clonados. Pela primeira vez na história de sua linhagem, esses seres desenvolveram a faculdade mental da crença, um conceito totalmente estranho ao psiquismo dos biodemo originais, que operavam puramente sob a égide da razão e do conhecimento técnico. Programados para serem soldados, esses clones começaram a cultuar figuras de liderança, como se fossem divindades rebeldes, orientando suas vidas em torno da iminência de uma guerra contra invasores que nunca chegavam a se materializar. O medo tornou-se a tônica de sua existência, e a figura de antigos comandantes foi elevada a um status místico, alimentando um fervor religioso que servia como escudo contra a incerteza do futuro. A divisão interna não era apenas entre os que estavam na Terra e os que estavam fora dela. Mesmo dentro do refúgio dimensional, as opiniões estavam profundamente fragmentadas. 3 correntes de pensamento disputavam o destino dos exilados. O grupo majoritário, impulsionado por um radicalismo crescente, defendia a manutenção de uma conduta bélica agressiva, transformando seu ambiente em uma trincheira estratégica de onde pretendiam disparar armas interdimensionais contra qualquer tentativa de invasão. Eles acreditavam que a Terra deveria ser mantida sob seu controle a qualquer custo. Outro grupo, liderado por uma figura que outrora fora o grande comandante, via a situação como um castigo inevitável e defendia que os esforços deveriam ser voltados para compreender a nova natureza em que se encontravam, abandonando os confrontos que não traziam mais ganhos. Por fim, uma minoria buscava entender o destino daqueles que haviam migrado para vidas entre espécies nativas, prevendo que o futuro de todos estaria ligado a essa integração. Essa fragmentação transformou o comando central em uma fonte de ordens contraditórias e visões distorcidas. O processo de materialização, usado ocasionalmente para impressionar os clones na superfície, foi instrumentalizado para manter o controle através do mito do Deus do mundo. Enquanto as lideranças se perdiam em debates estéreis e disputas de ego interdimensionais, na Terra, a necessidade de sobrevivência forçava os grupos originais a buscarem seus próprios caminhos. Foi nesse vácuo de liderança e sob a sombra de uma guerra fria entre facções que a Frota Norte começou a consolidar sua própria identidade, decidindo que não mais seguiria as diretrizes caóticas que vinham do alto. Eles precisavam de um novo norte, um propósito que os protegesse tanto da loucura de seus irmãos quanto da agressividade do planeta que agora chamavam de... Enquanto o sul do planeta se organizava em torno de um império militarista e os exilados dimensionais se perdiam em paranoias bélicas, a Frota Norte, sediada na região de Benin, optou por um caminho de isolamento produtivo. Eram quase 2.000 seres originais que decidiram criar sua própria agenda existencial, longe das contendas que consumiam as outras facções. Diferente de seus irmãos em outras bases, eles mantiveram uma disciplina rigorosa, evitando se perder em crenças místicas ou conflitos internos. Eles eram os guardiões de uma tecnologia ainda funcional e de uma linhagem que resistia à desagregação psíquica que afetava o resto do grupo. Para a Frota Norte, o foco não era a conquista territorial ou o culto à personalidade, mas a preservação de sua essência e a busca por respostas sobre o destino de seus pares que já haviam deixado o plano físico. A liderança dessa frota era exercida de forma harmônica por um conselho de 5 membros, escolhidos por sua estabilidade e compromisso com os valores originais da raça. Eles construíram um estilo de vida que fugia completamente ao padrão conquistador que definia os outros grupos na Terra, fossem eles clones rebeldes ou outras espécies exógenas que disputavam a posse do mundo. Enquanto o Império do Sul usava seu poderio tecnológico para dominar e subjugar, a Frota Norte dedicava-se ao estudo e à observação silenciosa.
Eles viam com preocupação como os seres clonados haviam se tornado massa de manobra para guerras constantes, e como outras entidades poderosas começavam a adestrar os humanos primitivos para servirem como soldados e trabalhadores. Os seres humanos daquela época, embora ainda distantes da complexidade atual, começavam a apresentar sinais surpreendentes de desenvolvimento. A Frota Norte mantinha uma equipe dedicada apenas ao mapeamento do cotidiano planetário, não por interesse em governar os humanos, mas para monitorar a reencarnação de consciências ancestrais que pareciam estar migrando para esses novos corpos biológicos. O que descobriram foi inquietante. A raça humana não apresentava um comportamento linear. Enquanto alguns grupos se mostravam dóceis sob o jugo de seus senhores divinos, outros demonstravam uma habilidade e uma inteligência que ameaçavam superar a de seus próprios mestres. A humanidade estava se tornando uma variável incontrolável em um cenário já saturado de interesses conflitantes. A atenção da Frota Norte foi subitamente capturada por um evento específico ocorrido em uma região a leste de sua sede. Relatos indicavam que um grupo de humanos estava sob a tutela de uma força recém-descoberta, um conglomerado que operava no extremo norte do planeta, com um poder que parecia superior a tudo o que haviam conhecido até então. Esse grupo misterioso não buscava o confronto direto, não atacava as bases rebeldes, nem interferia nas disputas territoriais. Em vez disso, focavam toda a sua atenção no adestramento de um núcleo humano específico, isolando um casal da convivência com os demais. Para a lógica dos observadores da Frota Norte, aquilo era incompreensível. Por que uma potência tão vasta se daria ao trabalho de selecionar dois indivíduos aparentemente desprovidos de fala ou racionalidade avançada, enquanto já existiam outros grupos humanos muito mais progredidos e capazes? O mistério em torno desse casal e do jardim onde eram mantidos começou a desenhar um novo painel na história da Terra. Ficava claro que havia um plano de longo prazo sendo executado por inteligências que viam além das guerras imediatas. Enquanto os exilados Biodemo lutavam para manter o que restava de seu passado, essas novas forças pareciam estar semeando o futuro. A Frota Norte percebeu que o planeta não era apenas um campo de exílio, mas um laboratório onde diferentes linhagens e propósitos se cruzavam. A tranquilidade de seu isolamento estava prestes a ser testada, pois as ações desse conglomerado e o despertar da humanidade sinalizavam que uma mudança de eras estava próxima, e que os antigos senhores do cosmos talvez não fossem mais os protagonistas da história que se desenrolava sob seus pés. Aproximadamente 23.000 anos atrás, o cenário terrestre foi palco de uma intervenção que desafiava a compreensão até dos mais antigos observadores estelares. Enquanto a Frota Norte tentava decifrar os motivos por trás do isolamento de um casal humano em um enclave protegido, uma figura de poder avassalador emergiu nas lendas e nos registros daquela era. Relatos vindos do sul do continente asiático falavam de um ser conhecido como Senhor Shiva, uma personalidade de facetas múltiplas e jornada sinuosa que parecia existir fora do tempo linear conhecido. Esse ser não era apenas mais um exilado ou um senhor da guerra. Ele detinha uma tecnologia e um poder mental que faziam as armas dos Biodemo parecerem brinquedos rudimentares. Sua presença sinalizava que o controle do planeta estava em jogo de uma forma que ninguém havia previsto. A tensão escalou quando 3 grandes cidadelas voadoras, pertencentes a raças que operavam através de portais dimensionais, começaram a cruzar os céus desafiando a autoridade do conglomerado do norte. Essas fortalezas eram símbolos de uma resistência tecnológica que se recusava a aceitar o domínio de uma força centralizada. No entanto, o confronto que se seguiu não foi uma guerra de atrito prolongada. De forma espetacular e terrível, o Senhor Shiva, agindo aparentemente sozinho, emitiu um aviso prévio através de seus seguidores humanos e intermediários. Ele anunciou que destruiria as cidadelas, e o fez utilizando uma força que os sensores da Frota Norte identificaram com horror. O poder nuclear combinado com uma projeção mental de escala inimaginável. As fortalezas foram reduzidas a cinzas nos céus, um lembrete brutal de que existiam níveis de poder operando na Terra que os rebeldes Biodemo sequer haviam começado a mapear. A destruição das cidadelas enviou ondas de choque através de todas as facções. No refúgio de Shambhala, os dimensionados entraram em um estado de pânico absoluto, pois não conseguiam encontrar nexo lógico no uso de tamanha força. Como poderia um único ser providenciar e controlar tal armamento em um planeta supostamente isolado? Para os membros da Frota Norte, o enigma era ainda mais profundo. Eles, que possuíam centenas de milhões de anos de história cultural, nunca haviam testemunhado uma convergência de eventos tão bizarra.
O uso de armas atômicas, algo que só havia ocorrido nos momentos mais desesperadores da grande rebelião estelar em outros sistemas, agora era realidade no quintal de sua casa terrestre. Enquanto o mundo observava as cinzas das cidadelas, o conglomerado do norte permanecia em silêncio, continuando seu projeto com o casal humano escolhido. A revelação por trás dessa aparente passividade era profunda e sombria. Inteligências superiores já haviam detectado que em alguns milênios, o planeta passaria por um cataclisma ambiental sem precedentes. Um degelo massivo que provocaria enchentes e tsunamis capazes de extinguir quase toda a vida. O isolamento do casal no Éden não era um capricho, mas uma operação de salvamento genético. O objetivo era criar uma linhagem que pudesse ser preservada do desastre iminente, garantindo que a semente humana sobrevivesse, mas sob o controle estrito dessas forças. Era uma tentativa de reiniciar a história da Terra, eliminando as linhagens que haviam conquistado independência mental e mantendo apenas aqueles que ainda podiam ser adestrados. Esse ponto de virada mudou a trajetória de todos os envolvidos. A percepção de que um desastre global estava a caminho e que forças superiores estavam jogando um jogo de milênios fez com que as disputas por bases e recursos parecessem subitamente triviais. A Frota Norte compreendeu que não bastava apenas se isolar, eles precisavam de uma estratégia para enfrentar o fim de uma era. O caos das guerras entre as bases rebeldes e as querelas entre os herdeiros dos exilados tornaram-se o pano de fundo de uma tragédia anunciada. O mundo estava mergulhando em uma era de mortandade e conflito, enquanto o relógio climático avançava impiedosamente para a grande devastação que redefiniria o destino de deuses e homens. Após a demonstração de força avassaladora nos céus e o anúncio silencioso de que o planeta caminhava para uma purificação hídrica, a atmosfera na Terra tornou-se uma mistura de desespero e frenesi militarista. Durante mais de 1000 anos, guerras incessantes eclodiram entre as diversas espécies que disputavam cada quadrante do globo. Bases rebeldes lutavam entre si, enquanto impérios baseados em tecnologia decadente tentavam escravizar grupos humanos para servirem como bucha de canhão em confrontos que já não tinham mais um propósito claro. A mortandade tornou-se o cotidiano triste daqueles dias, e a luz da razão que outrora guiara a raça Biodemo parecia estar se apagando em meio ao turbilhão de interesses egoístas. Nesse cenário desolador, apenas duas potências permaneciam como observadoras silenciosas: o enigmático conglomerado do Norte e a Frota Norte de Benem. Diferente de seus irmãos do Sul, que se afundavam em guerras para manter seu Império Atlante, os membros de Benem decidiram que não podiam mais compactuar com a autodestruição de sua espécie. Eles viam com tristeza como os irmãos originais de outras bases haviam se tornado prisioneiros de seus próprios clones e de suas ambições territoriais. A decisão foi tomada. A Frota Norte cortaria definitivamente seus laços com as outras facções, buscando uma forma de existência que transcendesse o conflito físico e a decadência tecnológica. A urgência dessa decisão foi acelerada por sinais inequívocos da natureza. O clima planetário começou a apresentar um aquecimento inusitado, marcando o fim de um longo período de glaciação. O gelo que cobrira o hemisfério norte por eras começou a derreter em uma velocidade alarmante, elevando o nível dos oceanos e fazendo submergir vilarejos e bases costeiras. O que antes eram territórios seguros transformaram-se em pântanos e mares crescentes. Esse processo de degelo foi o prelúdio de uma transformação ambiental que impactou profundamente a geografia do mundo, destruindo focos culturais que levariam milênios para serem reconstruídos pela memória humana. Diante da iminência do caos total, a Frota Norte reuniu seus melhores cientistas para arquitetar o que chamaram de Experiência Grom. Eles entenderam que permanecer na superfície ou nos refúgios dimensionais conhecidos não era mais seguro, pois ambos estavam sob a mira de forças superiores ou da fúria da natureza. A meta era criar uma nova forma de existir na Terra, um modo de permanecer no planeta, mas completamente apartados de suas disputas, em um estado de isolamento que garantisse a preservação de sua cultura e consciência. Se milênios atrás eles tentavam se render à ideia de habitar a Terra como senhores, agora buscavam a sobrevivência como fantasmas de uma era que se findava. A transição para essa nova fase não foi isenta de riscos. Envolvia manipular a própria estrutura de sua existência e as leis da matéria que eles tanto estudaram. Mas comparado à loucura das guerras nucleares e à extinção pelas águas, a experiência Grom era a única esperança. Assim, enquanto o mundo lá fora se afogava em sangue e água, um grupo silencioso de seres ancestrais preparava sua retirada para as sombras da história, deixando para trás os palácios e as máquinas, para buscar um refúgio onde o tempo e a ambição alheia não pudessem alcançá-los. O fim de uma era estava selado,
e as águas do grande dilúvio já começavam a se agitar no horizonte, prontas para apagar os rastros de uma civilização que se acreditava eterna. A história das forças que moldaram o passado remoto da Terra é um testemunho da fragilidade do poder diante da vastidão do cosmos e dos ciclos implacáveis da natureza. O que começou como uma rebelião estelar e um exílio em um planeta isolado, transformou-se em uma epopeia de fragmentação, onde mentes brilhantes foram consumidas pela paranoia e impérios tecnológicos ruíram sob o peso de suas próprias contradições. A transição da Frota Norte para a experiência Grom marca o momento em que a sabedoria prevaleceu sobre a soberba. A compreensão de que, às vezes, para preservar a essência, é preciso abandonar a forma e o domínio. Eles escolheram o silêncio e a invisibilidade, em vez da glória efêmera de um trono cercado por ruínas. A reflexão que fica desses tempos esquecidos é sobre a natureza da liberdade e do controle. Enquanto forças poderosas tentavam adestrar a humanidade e moldar seu destino através de intervenções genéticas e salvamentos seletivos, a própria vida humana demonstrava uma capacidade única de surpresa e resistência. O plano de reiniciar a Terra através de um casal selecionado, visando criar uma descendência obediente, foi apenas mais uma tentativa de impor ordem ao caos vibrante da evolução. No entanto, as centenas de consciências ancestrais que já habitavam os corpos humanos garantiam que a semente da rebeldia e da busca pelo conhecimento jamais seria totalmente extinta, independentemente de quantos dilúvios lavassem a face do mundo. A destruição das cidadelas voadoras e a ascensão de figuras como o Senhor Shiva lembram que a tecnologia, por mais avançada que seja, é secundária ao poder da consciência e do propósito. Aqueles que se consideravam deuses da Terra foram confrontados por poderes que não podiam explicar, forçando-os a encarar sua própria finitude. O grande ciclo de degelo e a devastação que se seguiu não foram apenas eventos climáticos, mas marcos de um encerramento necessário, limpando o palco planetário para que novos dramas e novas buscas pudessem surgir das águas. O passado não foi apagado, mas guardado em registros que apenas o despertar da consciência futura poderia acessar. Hoje, ao olhar para as estrelas ou para as profundezas da história, percebe-se que as sombras dessas antigas disputas ainda ecoam nas estruturas do psiquismo humano. A herança dos exilados, a disciplina da Frota Norte e a intervenção do conglomerado são fios tecidos na tapeçaria da vida terrestre. A experiência Grom, em sua essência, representa a busca por um equilíbrio entre permanecer e transcender. Uma lição de que a verdadeira evolução não ocorre na conquista do espaço exterior, mas na maestria sobre o espaço interno. Aqueles que optaram pela camuflagem e pela preservação silenciosa tornaram-se os guardiões invisíveis de um legado que, finalmente, começa a ser compreendido por aqueles que herdaram o planeta. O encerramento desse capítulo da jornada terrestre convida à contemplação sobre o nosso papel como herdeiros de tamanha complexidade. O mundo em que vivemos é construído sobre camadas de histórias sobrepostas, onde o mito e a realidade se fundem em uma verdade maior. Que a história da Frota Norte sirva como um lembrete de que a paz e a clareza de propósito são os únicos refúgios seguros contra as tempestades do tempo. A reintegração da Terra ao circuito cósmico pode ainda estar distante, mas a semente da compreensão já foi plantada, esperando o momento certo para florescer em uma nova consciência que não mais precise de deuses, impérios ou guerras para encontrar seu lugar no universo.